Eu considero o Presídio Federal algo absolutamente inconstitucional, porque ele é inconstitucional. Aquilo ali é uma fábrica de tortura institucionalizada, né? E além do que, ele, não sei se você sabe disso, na concepção de construção desse presídio, há monitoramento no parlatório, entre cliente e advogado. Então, assim, todo mundo lá é gravado. Quando o Daniel Vorcaro foi lá, eu falei, agora eu quero ver. E aí volta. Há mais de 10 anos atrás, o IDDD ingressou com uma ação contra a União, pegou pareceres dos melhores constitucionalistas, um dos maiores escritórios cíveis aqui do Brasil, fez a nossa ação, etc. Nós fizemos uma ação contra a União dizendo que era ilegal e inconstitucional a gravação no parlatório. Perdemos. Julgou isso, até o Supremo perdeu. Sejam bem-vindos, meus caros, aqui a mais um episódio do Criminocast. Lembrando sempre que gostaria muito de ter você como uma audiência lá no nosso canal. Se inscrever, é muito importante a gente se inscrever para chegar no nosso número mágico e ter acesso às ferramentas. Aproveitar as aulas que a gente está jogando, os diversos segmentos de aula lá, também estão muito bacanas e espero que você goste do nosso episódio. Hoje tem um amigo muito especial aqui comigo, é o Hugo Leonardo, advogado. Vou apresentar ele, faço questão. O Leonardo é um advogado criminalista que, dentre várias coisas, é um dos fundadores do IDDD, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Ele vai contar pra gente o que é essa entidade. Trabalha também com audiovisual, foi produtor, ele vai explicar também as implicações disso, de alguns documentários, né, dentre eles o Sem Pena e o República dos Juízes. Acho muito legal isso, da gente ter uma coisa que trabalha outras mídias, né? No caso que o audiovisual, num cruzamento com criminologia. E vamos falar também do panorama hoje institucional de algumas coisas relevantes que estão acontecendo no país. Principalmente hoje o papel das cortes superiores, dos crimes econômicos. A gente não vai deixar de falar, por exemplo, do caso Master, que é algo relevante que acontece e a gente pode fazer sob esse olhar da criminologia, que afinal é o que a gente gosta de fazer aqui no nosso canal. Então, dito isso, por favor, doutor Hugo Leonardo, suas palavras, se apresente, comenta aí e me conta de tudo isso da sua vida aí, meu irmão. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, né? Querido amigo, que acompanho aí ao longo de décadas, já podemos falar isso, né? Ao longo de décadas, e isso torna a gente um pouco mais responsável por aquilo que a gente faz na vida, né? É um prazer estar aqui falando com você sobre isso, sobre esses assuntos todos. Acho que, curiosamente, nós seguimos trajetórias paralelas, né? Cada um ali no seu foco, mas ambos no âmbito do direito penal, da sociologia, olhando para essa desigualdade e refletindo sobre a sociedade, né? Acho que isso é muito legal. E, bom, eu sou advogado criminal. Uma curiosidade interessante é que quando nós nos conhecemos, eu fazia história também, né? E antes de eu trabalhar com penal, eu quase larguei o direito, né? Eu trabalhava com um escritório de direito privado e aquilo tudo não fazia nenhum sentido para mim. E quase larguei o direito para seguir a carreira da historiografia, pesquisa e etc. E aí, quando eu percebi que o direito penal tinha uma implicação de você estar envolto a essas discussões sociais, quer dizer, de um poder punitivo, a implicação contra o cidadão, de como a estrutura do Estado, a estrutura punitiva é forjada, aquilo me encantou. E aí eu tranquei história, terminei direito e depois voltei a fazer história até concluir o curso, mas... Resumindo, isso me manteve no direito, né? Então eu costumo dizer que antes de ser advogado, eu sou advogado criminalista, né? Porque a decisão por terminar a faculdade foi justamente trabalhar na área penal.
E trabalhar na área penal tem as suas dores, né? Tem as suas dores porque você passa o dia vendo, e eu vou usar uma metáfora eu vou chegar lá, de um amigo que trabalhava com cinema, trabalha com cinema, e eu acabei trabalhando junto anos depois. Mas ele disse que no direito penal, a base da pirâmide encontra o topo, né? E justamente o aparato estatal, quer dizer, os atores do sistema de justiça, das agências penais, como dizia Michel Foucault, eu gosto muito desse termo, de falar em agências penais, porque o Foucault, ao trazer esse termo, ele coloca no mesmo patamar as agências policiais, penitenciárias e os atores do sistema de justiça, como os promotores, etc., juízes e advogados e tal. Então, os burocratas dessas agências penais seriam o topo da pirâmide, e eles que encontram a base da pirâmide, que nada mais é do que essa clientela, né? Que o direito penal amealha aí ao longo desse seletivismo todo. E aí, quando esse encontro ocorre, não dá certo, né? Quer dizer, você tem uma situação de aumento da desigualdade, de aumento da punição, de aumento do degredo social e civil dessas pessoas, né? E claro que o direito penal, então, inquieta, né? Na advocacia privada. Hoje, depois de 20 anos de advocacia privada, eu acabo tomando contato com casos de todos os espectros, né? Casos desde os grandes escândalos financeiros, econômicos, etc., até os casos daquelas pessoas vulneráveis que não têm dinheiro para pegar ônibus, porque faço trabalho social e ainda faço muito tribunal do júri, faço muita advocacia pro bono, porque essa é a coluna vertebral do meu escritório, né? Meu escritório foi forjado nessa linha. E tudo isso é muito rico, né? E ao mesmo tempo inquieta. E aí, de lá para cá, essa inquietude não me permitiu parar, né? De produzir, de conversar, de dar palestras, inclusive de fazer filme, né? Acho que entrando um pouco já nesse outro âmbito, quer dizer, eu acho que eu tenho uma perspectiva de que toda a cena cultural, desde exposições de rua, artistas de rua, músicos, cinema, teatro, exposições, artes em geral, tenho a capacidade de conversar e dialogar com a sociedade de uma forma que a literatura do direito não tem, né? Então quem que lê os grandes clássicos do direito, quem que acessa essa doutrina, né? Quer dizer, esses manuais, e qual é o poder transformador disso, né? Agora, quando você extrapola esses assuntos ligados ao direito penal para esse outro ambiente, né, que é o ambiente das artes, você implica mais pessoas, né, com esse tema. Eu acho que no fim do dia é isso, você precisa implicar as pessoas, né? Na medida em que a gente tem o direito penal como aquele rescaldo social dos conflitos que não foram passíveis de solução, nesse filtro até chegar no direito penal, todos somos responsáveis. Então tem que implicar todo mundo nesse negócio. E trabalhar com isso foi um pouco a forma de trazer essas pessoas para esse universo, né? Eu ajudei curadoria de 2 ou 3 exposições, não me lembro agora, mas participei de 2 documentários, um como produtor executivo e outro como co-diretor mesmo. Eu ajudei a fazer a pesquisa, estava lá na edição, enfim, na montagem, ficava lá na ilha horas e horas e horas, dando play, né? E aí eu acabei assinando como co-diretor, porque no fim do dia era isso que eu tinha feito mesmo. Mas você já percebeu que se você fizer uma pergunta muito ampla, eu não vou parar mais de falar e esse negócio vai extrapolar. Ah, não, mas a gente tá aqui para isso, é aquilo que eu falei. Aqui é uma conversa mesmo, e a proporção de 10 para 1 você falar do que para eu falar.
Cara, eu vou fazer uma provocação que eu acho que é um fio condutor de muita coisa aqui. Primeiro, o IDDD, a gente vai falar disso, é uma entidade que pensa o direito de defesa. Eu acho que a temática dos documentários, dos filmes, é essa também. E a criminologia, ela tem isso também. O que eu quero dizer? Que é pôr um pouco o dedo na ferida, porque muitas vezes a defesa criminal, ela rema contra a maré. Eu acho que é isso. A defesa criminal, muitas vezes, ela tem essa indumentária de estar remando contra a maré. Quando todo mundo está querendo pendurar o cara, a defesa está falando não. Quando todo mundo está enxergando o crime, a defesa está enxergando o espaço do não crime. E a criminologia põe o dedo nessa ferida. O Beccaria foi o primeiro cara que há 250 anos falava isso. Né? Você enxerga esse fio condutor também? Isso é... Como que você vive isso? É uma realidade muito concreta, né, Mal? Aliás, quem não sabe, seu apelido é Mal, né? Pode chamar de Mal, porque a gente... É uma realidade muito concreta, quer dizer, quando você escolhe a advocacia criminal, você vivencia situações que você inafastavelmente está no polo mais fraco, né? Então, quando você vai a um presídio, quando você vai a uma delegacia com seu cliente, quando você participa de uma audiência... Quando o seu cliente está sendo esculachado na rede social... Quando o seu cliente está sendo esculachado na rede social, quando há vazamentos, para falar de um caso agora de repercussão, né, do Banco Mais, quando há vazamentos contra um sujeito que tenha praticado algum delito ou que esteja sendo investigado de ter praticado algum delito, isso tudo vira um tribunal, né? Quer dizer, um tribunal de exceção, né? Por que um tribunal de exceção? Porque a violência estatal permitida é aquela prevista em lei, que é uma violência. Por isso que eu não abdico de chamar de violência. Fazendo coro com os abolicionistas penais, quer dizer, é claro que a punição é uma violência, só que é uma violência institucional, é uma violência em tese regulada. Na medida em que você tenha qualquer desregulação dessa métrica, vira barbárie, né? Vira barbárie. E eu tenho inúmeros exemplos, assim, eu tenho exemplos desde quando eu cheguei numa delegacia, quando eu era estagiário, ficava ouvindo o grito de um sujeito que estava sendo espancado lá, na carceragem, né, e saí, e foi muito louco isso, cara, porque eu tava tendo o Seminário Internacional de IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e eu tava numa delegacia, não vou falar o nome, um departamento grande, e tava vendo uma sessão de tortura ali, claramente. E eu, assim, eu fiquei em pânico. Eu era estagiário, tinha ido lá ver o inquérito e tal. Fiquei, cara, não sei o quê. E eu até comecei a perguntar para elas o que tá acontecendo aqui e tal. E fui maltratado. Os caras começaram a me olhar torto ali. Falei, meu, o que tá acontecendo? Aí eu não sabia bem onde pisar. E saí de lá meio atordoado e fui direto pro hotel onde tava acontecendo o IBCCRIM, né? Aí cheguei lá, tinha lá um doutrinador alemão, outro não sei o quê, não sei o quê. Cara, aquilo me embrulhou o estômago de um jeito que eu falei assim, gente, pensei, né? A gente aqui nessa sofisticação desse hotel, discutindo essas coisas absolutamente etéreas, e o sujeito lá sendo culachado, sei lá se tá vivo, se não tá. Quer dizer, é uma realidade que não comporta paralelo, entende? Então, eu sempre fui forjado nessa coisa de não abandonar essa situação de que isso ocorre, né? Uma vez, eu tenho outro exemplo, até eu vou passar o dia aqui dando... Mas são essas coisas que acho que são bastante interessantes. Um dia eu estava numa disciplina lá na História, na USP, e a gente estava estudando ditadura militar, da década de 64, né? Essa ditadura, porque a gente teve várias, né? E aí, ali, aquela situação e bababá, e aí eu percebi que o pessoal tava meio
tratando aquilo como fato histórico, né? E aí eu fazia alguns paralelos, porque eu já estava trabalhando com direito penal, já era advogado. Que era após a trancamento da matrícula, eu voltei e já era advogado. E aí eu comecei a falar, gente, é o seguinte, tem gente sendo torturada agora e não é muito longe daqui, entendeu? Então, assim, vamos conversar sério, né, sobre esse assunto. Eu acho que em que medida a historiografia também tem que se implicar na realidade, né? Tangível, de hoje, né? Sob pena de não fazer sentido nenhum se estudar história. Quer dizer, a gente estava estudando um fato histórico de curtíssima duração, né? Até muito, como diria Fernando Brodel, que é um historiador que estabeleceu essas métricas historiográficas de período histórico. Então, isso tudo foi uma situação foram situações que me chamaram a atenção, né? E aí você tem uma série de movimentos, o IDDD foi um deles, quer dizer, os velhos advogados se reuniram, né? O Márcio Tomás Bastos, o Zé Carlos Dias, Arnaldo Malheiro, se reuniram e fundaram o IDDD, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. E eu me lembro que quando eu ainda era estagiário, eu ia ao IDDD, eu saía do fórum, eu ia ao IDDD, tinha lá o Dr. Sinésio, que era um desembargador aposentado, que trabalhava lá pro bono. A gente pegava um monte de casos, saía com um monte de pasta de processo de gente pobre debaixo do braço, levava para casa e ficava fazendo habeas corpus. À noite, de fim de semana. Chegava no escritório e distribuía para os estagiários. Era meu caminho, assim. Aí eu fazia a peça, mandava pro Dr. Sinésio, ele assinava junto comigo, porque eu não podia assinar. Ele tinha OAB, né, porque ele já era desembargador aposentado. E aí a gente ia juntos despachar. Naquela época era presencial, né, não tinha essa coisa de vídeo. A gente ia juntos, pedir liberdade e tal. E muitos desses casos a gente ia pegar no presídio mesmo. Tanto é que eu conheci a Alexandra Zafir, sócia do Toron, que já faleceu, né? Teve uma doença super triste, dentro do antigo Cadeião de Pinheiros. Lá na carceragem, a gente entrevistando preso, a gente entrava, liberava uma cela, a gente entrava, punha uma mesa, os presos faziam fila e a gente ficava lá atendendo as pessoas, aí pegava o prontuário, saía de lá com um pacote de cópia de prontuário para impetrar habeas corpus. A gente soltava um monte de gente fazendo isso. E aí, essa coisa começou a me inquietar demais, assim, eu falava, pô, mas eu faço tudo isso, tal, tô soltando o cara, não sei o quê, discutindo com o juiz, blá, mas e aí, né, as pessoas estão sabendo o que isso tá acontecendo, quer dizer, porque aí você pegava aquelas tragédias, o cara preso além da conta, furto simples, o cara preso porque não tinha advogado, a defensoria não dava conta, nem tinha defensoria na época, acho que era PAJ, PAJ? Era um sistema super artesanal era ainda. Um negócio caótico, poucos defensores. Então era uma loucura, né? Era uma loucura. E os advogados criminais, eles se reuniam para fazer essas coisas, assim. Até que o IDDD foi crescendo, aí a gente começou... o IDDD funcionava com o nosso dinheiro, né? Até hoje, a gente faz doação e tal. Mas agora a gente tem financiador, né? Tem, enfim, escritórios grandes que também doam dinheiro. A gente tem projetos que inscrevemos em editais e ganhamos e tal. Mas era muito isso, muito um trabalho artesanal de formiguinha, de ficar enxugando gelo, né? E hoje a minha advocacia, quer dizer, depois de 20 anos, claro que eu acabo atendendo uma elite também, né? Mas o curioso é isso, quer dizer, o direito penal, ele vulnerabiliza todo mundo, até o banqueiro, entendeu? E aí, voltando à sua pergunta, você vê como eu faço essa digressão gigantesca, né? Quando você tá numa situação dessa, eu sempre brinco no escritório o seguinte, gente, pra você advogar, você precisa saber mais que todo mundo. Não dá pra você saber menos que o juiz. É uma instigação que eu faço às pessoas do escritório, né? Evidentemente, uma brincadeira, mas uma brincadeira retórica que ela funciona. Porque é o seguinte, e a gente precisa ter coragem. Porque quando você chega numa delegacia, num presídio, você vai ser maltratado, só que você
É você, o poder... E aí eu trago o Michel Foucault de novo, que eu adoro. Sabe quando o Foucault fala da microfísica do poder? Então, você tem uma relação de poder institucional dada, constituída. E aí o delegado é o cara que detém o poder contra você, é o juiz, é o desembargador, é o ministro, é o agente penitenciário e tal. Bom, só que se você detém uma capacidade de raciocínio, de saber onde o cara quer chegar, e você saber se defender, se articular, e fazer esse contraponto em relação àquela situação de opressão, você inverte o vetor de poder. Então é isso que eu procuro falar pra galera, assim. Você precisa chegar num lugar, quem manda é você. Não importa quem. Ah, mas eu tô falando com o ministro. Quem manda é você. Um dia eu tava falando com o juiz, ele começou a me cortar, eu falei, excelência, quem tá aqui pra falar sou eu. O senhor tem que ouvir. Não, mas eu falei, o senhor não vai me interromper. Quem tá aqui pra falar sou eu. O senhor pode negar o que eu tô dizendo. O senhor pode, ao decidir, negar. Mas o senhor não vai me interromper. Porque eu vou falar. E não deixei ele falar. E é isso que você tem que fazer, seja onde tiver. É claro que eu já tomei várias vezes voz de prisão, etc. Nunca fui preso. Mas esse é o espírito do DDD, né? Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Um dia eu era presidente do DDD, aí fiquei sabendo que um garoto, estagiário, ou advogado recém-formado, tinha ido a um presídio e foi esculachado, porque não sei o quê, porque eu não me lembro bem o que tinha acontecido. E foi uma coisa terrível, assim, o cara xingou ele, o agente penitenciário, foi uma coisa baixaria mesmo. E assim, porque ele tava querendo visitar um cliente preso, né? E aí ele foi firme e tal, e o cara falou, vou representar você contra você na OAB, blá, 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 blá. E aí eu liguei pra ele depois. Aí fiquei sabendo, liguei, nem conhecia o garoto, liguei pra ele, falei, ó, sou o Hugo, tá? Ele falou, ah, claro, não sei o quê. Falei, tô te ligando pra me solidarizar com você, porque fiquei sabendo que aconteceu isso. E dizer que estou aqui, caso você queira representar contra o sujeito, fazer o que você quiser. Ele trabalhava no escritório bom, ele já tinha, evidentemente, resolvido as coisas ali de forma a melhor atender o que tinha acontecido com o seu constituinte. Mas eu fiz questão de ligar, quer dizer, porque eu acho que nesse momento você precisa estar junto, né? Você precisa estar junto e é assim que você faz frente a uma situação de opressão. Que aí, pelo visto, ela desviou essa situação, dentre tantas outras, se desviou dessa linha regrada pela norma e virou barbárie, né? Então, é isso. Eu queria colocar adicionar uma segunda camada, aliás, de uma história que se passou com você. Eu queria saber como que na advocacia vocês acabam lutando contra a primeira camada, que eu acho, a primeira luta, que é a luta midiática, hoje. Porque a gente tem que colocar aqui o ingrediente redes sociais. Como o crime repercute lá na rede social. Você teve um caso, e isso me marcou muito, tem mais de uma década, então eu fico à vontade para comentar. Que era uma empresa que estava sendo acusada de um crime ambiental, eu não vou entrar em detalhe, mas você já sabe de quem eu estou falando. E as primeiras versões que vinham eram versões que, se fosse hoje, num contexto de hoje, rede social, ia ser completamente explosivo. Já naquela época teve uma repercussão e me pareceu que a primeira luta da sua como advogado de defesa era esse campo de batalha e não a instrução criminal. Você sabe do que eu estou falando. Vamos transpor para hoje. Veja, esse tipo de violência na rede social hoje, me parece que ela é menos regulada, menos tratada do que até a violência do Estado. Porque no Estado ainda, ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo um mecanismo. Então tem audiência de custódia, tem as previsões legais de abuso de autoridade, tem todo um sistema de controle. Gosta ou não gosta, funciona muito ou funciona pouco, mas há uma institucionalidade que endereça isso. E isso é pouco endereçado lá na rua. Quando as coisas acontecem lá na rua. Como que é lidar na defesa com isso? Porque me parece até que a lógica um pouco de rede social e a segunda natureza das pessoas é achar que o campo da discussão pública lá é o campo da violência
seja verbal, seja de compartilhar algo que não é verdadeiro, seja de fazer uma narrativa que, né, enfim, exige a barbárie e não justiça. Né? Por isso que eu acho que a gente às vezes é arrastado também para vir para essas mídias aqui e falar, olha, nós precisamos fazer uma disputa também que não seja acadêmica, só de artigo, seja... Como que você lida com isso? E isso foi um instinto natural? Ir para essas mídias também para fazer essa... Olha, esse caso que você está falando foi realmente uma loucura, né? Porque era uma barbárie, não apenas nas redes, já naquela época, como na rua. Eu lembro que eu chegava nesse cliente e havia uma comoção popular com milhares de pessoas se manifestando contra o meu cliente, que era uma empresa, né? E eu tinha que chegar escoltado pela polícia militar, né? Eu tinha que chegar escoltado, eu ligava para a polícia, eu tinha o telefone já do batalhão, eu ligava, a polícia ficava me esperando a 3, 4 quilômetros de distância, eu chegava escoltado, entrava na cidade, ia escoltado, e entrava lá na empresa e tal, blá, e as pessoas se manifestando. E teve um dia, que foi o ápice dessa história, que a polícia falou, doutor, você vai ter que ir lá conversar com essas pessoas, vai ter que negociar. Eu falei, olha, eu não tenho que negociar, as pessoas estão loucas, assim. Elas tinham amarrado... Veja, era uma causa de defesa animal e tal, e em defesa animal eles amarraram, eles prenderam os seguranças da empresa, eles amarraram os caras, jogaram querosene e ficavam riscando fósforo, ameaçando tocar fogo nos caras. E eles queriam colocar fogo na estrutura, com todo mundo dentro, assim. Então era uma barbárie mesmo. E aí, um coronel que estava lá, ele falou, você vai ter que ir lá negociar com as pessoas que a gente não vai dar conta de segurar. E eu fui. Entrei numa viatura, eles fizeram um cordão de isolamento, colocaram umas 6 pessoas pro lado de cá, e eu lá, negociando, e tal, e negociando. Aí chegou uma hora, um sujeito dá um soco num policial, e aquilo vira um campo de batalha. Aí os caras me jogam pro lado de cá e começa um tiro de borracha, gás lacrimogêneo, bomba. Uma loucura. Bom, puta não quebra-pau. Não, a viatura que eu tinha ido, eles viraram a viatura de ponta cabeça e botaram fogo. E eu saí com outras viaturas e saí fugido, assim. E aquele quebra-pau, né? E foram vários dias, isso não foi um dia, foram vários dias. Então, eu acordava, o batalhão me ligava e falava, doutor, estão tentando invadir a empresa de novo. E eu saía de São Paulo, ia pra lá e era confusão. E era muito engraçado que um dia eu cheguei lá, eu e uma advogada do escritório, e a gente tava com um motorista que levava a gente. E aí os seguranças deram uns porretes, a nossa falou, melhor vocês ficarem com isso, porque se eles conseguirem entrar, vocês se defendem. A gente ficava com um porrete na mão, assim, uma coisa louca. E a polícia com cães farejadores, assim, tentando evitar a invasão. Um negócio maluco. Bom, e aí, a rede social, né? Teve um dos dias que eu saio de lá, exausto. Bom, e aí recebi ameaças pela rede, tive que bloquear tudo. Pessoal que quer me matar, me xingando. É uma coisa louca. Aí um dia eu saí de lá exausto, liguei pra minha companheira na época e falei, olha, vamos jantar, que não almocei, vamos no restaurante. Fui no restaurante. Aí eu sentei à mesa com ela, a hora que eu olhei do lado, as pessoas assim, ó, se cutucando e... Aí eu não tinha almoçado, eu vi aquela cena, fui tão hostilizado que eu levantei, eu pedi a conta, não comemos, eu tinha pedido a comida, não comemos, e fui embora, fui pra casa, falei, vamos ficar em casa. Então é isso, quer dizer, isso foi, como você bem lembrou, acho que há mais de 10 anos, bobear, acho que é mais de 10 anos, mas pelo menos 10 anos tem, porque se a gente tá falando de pandemia 5, quer dizer, tem mais. Hoje, né, as redes, elas viraram os rituais medievais, né, de gladiadores ali,
passando pelos linchamentos que ocorrem, né? Ah, fulano estuprou cicrano nas periferias e tal. Vai lá e mata o cara. Aí descobriram, não era ele. Quer dizer, mataram o cara errado. A rede é isso, né? Humberto Eco tem uma frase muito feliz que eu gosto. Ele falava assim, a rede social é o lugar em que milhares de idiotas discutem economia com o Nobel da Economia. Entendeu? Então, não tem como você evitar isso da forma como isso está posto. E nós vivenciamos o que isso significa, inclusive, no regime democrático, né? Quer dizer, a nossa democracia perigou ruir há poucos anos atrás, em razão dessa... Porque agora você não tem só a publicização da informação, você tem a inverdade da informação, que são as famosas fake news, que só vão aumentar com essas coisas de IA. Com as possibilidades técnicas de produzir material convincente que não tem lastro nenhum. É mentiroso. Quer dizer, hoje você pega um vídeo feito por uma IA, né, um vídeo fake, que você não consegue detectar se é ou não é. Quer dizer, é um olhar cru e nu, né? Tô falando de gente que... Ao olhar desarmado. Exato, né? Se você não tiver um olhar crítico em relação àquele conteúdo, você não consegue distinguir. Então, Mal, a gente está indo por um caminho muito tenebroso, assustador. Assim, o poder dessas big techs, né? Eu tava vindo para cá ouvindo no rádio. Diz que a fortuna do Elon Musk lá aumentou 500 bilhões em um ano. É uma situação, assim, não que a fortuna seja um problema, mas o poder que encerra essa convivência desses bilionários e dessas... e não só dessa convivência, mas dessa fauna, né, dos bilionários, desses lobbies, desses interesses, que são interesses anti uma convivência humana. Quer dizer, se você pegar a indústria das armas, a indústria da comunicação, a indústria nuclear, a indústria de produção de automóveis, a impressão que se tem é que isso tende ao infinito, independentemente da finitude das nossas condições materiais, terrenas, entende? Então, se você pega esse problema, nessa dimensão que eu estou pondo, quando você tem um acusado sendo vilipendiado nas redes, é uma loucura. É uma loucura. Tende ao infinito. Tende ao infinito. E você não resolve esse problema. Você não resolve esse problema. Eu tive um outro caso, desculpa me estender, mas eu tive um outro por favor, caso. aqui a contar histórias é a coisa mais maravilhosa desse formato aqui. Não, eu tive um outro caso que foi noticiado amplamente, etc. O que aconteceu? Eu caí na desgraça de ser advogado de um caso em que uma das maiores emissoras, se não a maior emissora de televisão, escolheu passar este caso no principal programa dominical, e ela teve acesso às câmeras do caso e ela editou e fez um teaser, um filminho, um curta-metragem editado, de acordo com que a acusação achava que tinha que ser. E depois eu fiquei sabendo que a promotora do caso tinha um relacionamento amoroso com um jornalista dessa emissora. Então ela era uma via era um direta de informação. E eu passei a instrução criminal inteira tentando provar e mostrar, utilizando tecnologia que nos cabia, que aquela edição não era a realidade. Quer dizer, e aí o Eduardo Galeano tem uma frase muito, muito interessante, que ele fala o direito de antena, né? O que é o direito de antena? O direito de antena é aquilo que capta a emissora. E hoje as redes, né? Quer dizer, você publica. Se aquilo não aparece na televisão, não é realidade. Então aquilo se transformou em realidade de uma tal forma que eu não consegui dialogar, quer dizer, no âmbito do contraditório processual, com aquilo que aquela emissora de televisão tinha feito. Entendeu? E aí, uma coisa até engraçada, para voltar àquele assunto do poder, eu chego à audiência, né? Tinha o promotor natural
e tinha mais 3 promotores designados pelo Procurador-Geral de Justiça para acusar, no caso. Tinham 4 promotores. E a juíza tinha colocado, tinham vários advogados, e a juíza tinha colado a cadeira dos advogados no chão. Aí eu sentei, comecei a afastar a cadeira e falei... Ela, não, doutora, a cadeira tá colada, eu mandei colar. Peguei e falei, como assim a senhora mandou colar? Não, eu mandei colar porque tem muita gente na audiência, para não ficar confusão aqui na sala. Então o senhor senta aí, o outro escritório senta aí. Eu falei, não, mas e meus colegas do escritório? Não, não tem lugar para eles. Eu falei, então, eu não vou fazer audiência. Aliás, eu falei, eu não mandei colar sua cadeira. Por que você mandou colar a minha? Enquanto não descolar essa cadeira, eu não vou fazer audiência. Eu não sou obrigado a fazer audiência com cadeira colada. Ainda mais que eu sou ansioso, falei pra ela. Eu não suporto ficar com cadeira colada no chão. Eu não vou fazer audiência. Ou a senhora manda descolar essa cadeira, eu não vou fazer. E saí da sala. Enquanto ela não descolou, eu não sentei. Que absurdo, entendeu? Que absurdo, quer dizer. Colei a cadeira. Você tem o que fala, onde você vai sentar na minha sala de audiência que ela pensa que é dela. Entendeu? Então, é uma situação complexa em vários âmbitos, percebe? Uma pergunta que, sempre que a gente conversa disso, e aí olhando para o mundo jurídico, para o mundo acadêmico, a institucionalidade ampara isso ou está preparada para isso? Eu falo por quê? Algumas coisas que saltam aos nossos olhos aqui. Vou até falar do caso Master, que eu acho que é um bom exemplo. Olhando por um outro lado, a capacidade financeira desses réus, ela influencia nisso que está acontecendo? Ela me parece ser um fator muito decisivo aqui, para como as coisas estão acontecendo e deixando de acontecer. Essa é uma primeira coisa. E segundo, diante disso, de capacidade financeira de réus ou de capacidade financeira de partes, ou vamos dizer uma simetria, seja ela de qual natureza for, e de institucionalidade hoje. Por que eu faço essa pergunta? Porque hoje a gente tem uma tendência também midiática de olhar para o STF com N críticas, mas também ele tem um outro papel constitucional, teve um papel histórico recente, né? Como que você enxerga hoje essa institucionalidade conversando com esses fenômenos assim? Olha, tem uma coisa muito curiosa que é o seguinte, se você pegar a novela é um gênero brasileiro, típico brasileiro, né? Se você pegar as novelas, agora ainda tá com essa coisa de um pouco de necessidade e convencimento até de se democratizar bastante o que se mostra na televisão. Mas no passado, o que a novela mostrava? A casa de um rico, de um milionário, né? Com carros belíssimos, casas belíssimas, roupas bem cortadas, não era isso? E festas, e toda a lógica, a trama da novela se passava nesse ambiente. Muito embora essa classe social fosse nada na sociedade. E todo o resto da população assistia aquilo de forma, eu acho que entorpecida, né? Ficava ali, torcendo pela Madame XYZ, que era a má, a vilã, a não sei o que, o rei do gado. Então, a novela não começou Cidade de Deus. Não, ela era... Então, o povo tem fascínio pelo que é estupendo, né? Assim, isso, não vem de jornal você fazer uma reportagem sobre o sujeito que vai no Parque Dom Pedro pegar um ônibus até o Vale do Anhangabaú e de lá ele pegar um outro ônibus que passa pela Avenida Santo Amaro e vai parar em Santo Amaro, lá no Borba Gato. Não vende, porque o cara... Ele não vai fazer aquilo o dia inteiro e depois ver na televisão aquilo que era o cara que estava do lado dele. Então, esse fenômeno tem uma coisa muito interessante. E aí, quando você mistura isso, que é uma coisa que os meios de comunicação vendem, e você cria uma ideia, como está acontecendo nesse caso Master, com esses vazamentos, etc. Porque tem outra coisa, o ser humano é curioso. O sujeito ele tá mais preocupado hoje em saber se Beltrano, Cicrano, Beltrano saiu com a modelo XYZ ou se ele roubou o banco. Tá certo? Ou como era a casa. E aí vai lá, a emissora de televisão, e filma a casa, faz aquela reportagem sobrevoando a casa. Então,
o ser humano tem essa necessidade, tem essa curiosidade, né? E acho que falta, né, trazendo um pouco para a institucionalidade, porque quando você fala em institucionalidade, eu tenho que pensar na institucionalidade estatal e tenho que pensar na institucionalidade empresária, que é uma institucionalidade privada. Tanto assim que as emissoras têm um manual de conduta, tem uma ética jornalística, etc. Mas isso fica muito à mercê do que o povo gosta de ver e do que se discute na realidade, entendeu? Com relação ao Supremo, tem uma coisa que é engraçada, que é o seguinte. Se você hoje parar qualquer pessoa, descer aqui no prédio, pegar o elevador, chamar qualquer pessoa que você me fala a composição da seleção brasileira de futebol. Ninguém sabe. Agora pergunta o nome dos ministros. O cara sabe de pelo menos 3 ou 4. Se não souber todos. Se não souber todos. Eu acho que sabe todos. Então, olha só onde a gente está vivendo. E quando você fala do Supremo é muito interessante, porque o Supremo não era para estar na boca do povo. Por quê? Porque o Supremo é um órgão contramajoritário. Então ele é um órgão que, na base, constitucionalmente, ele foi feito no fim do dia para ser odiado. Porque é contramajoritário, ele tem que seguir as leis e a Constituição, independentemente do que as pessoas acham. Então, nós subvertemos tudo mal. Tá tudo errado, entendeu? Quer dizer, então você tem uma ampla veiculação de notícias com critério de interesse público bastante relativizado. Você tem o uso das redes sociais de forma... é uma barbárie completa, porque não tem nada que controle isso, né? E quando você fala de controlar, fala que você é totalitário, etc., né? E você tem um dia um ministro me confidenciou, não vou falar o nome, mas de uma corte superior, ele me confidenciou o seguinte, ele falou, Hugo, eu estava elogiando uma decisão dele, ele falou, Hugo, é o seguinte, sabe qual é o problema? Você solta um sujeito, você aplica a lei, aí você solta o cara. No dia seguinte, sua família começa a ser ameaçada nas redes sociais. Dá lá no jornal que a decisão é sua. Sua filha tem que tirar a rede social do ar. Na escola, todo mundo começa a falar pra ela que teu pai é não sei o quê. É assim. Assim, a gente não tem poder de decidir. Por isso, e é um juiz um pouco mais liberal, do ponto de vista penal, ser liberal, como você bem sabe, é uma pessoa que respeita direitos e garantias fundamentais, né? Quer dizer, ele falou, cara, é muito difícil você respeitar direitos e garantias fundamentais no Brasil sendo juiz. Porque você é linchado. Linchado. E se você passa o dia a decidir, então, tem hora que eu penso assim, puxa, se cair alguma das decisões, hoje na imprensa eu tô frito, eu nem sei. Aí eu chego em casa, uma caiu na imprensa. Sei lá, por algum motivo XYZ foi ao ar. Minha vida vira um inferno. Então, olhar para isso também é uma coisa muito interessante. Sabe? Você acha que é um olhar belicoso também da sociedade? Isso é uma faceta de violência da nossa sociedade que é nova? É uma nova violência, você acha, Hugo? Eu acho que a nossa sociedade é muito inculta, né? Eu acho que... E não é só a nossa, não, viu? Isso um espírito de vira-lata que eu também não gosto de... Quando eu falo nossa sociedade, eu imagino eu tô falando não da só o Brasil. Contemporaneidade. Exato, da pós-modernidade. A xenofobia do povo europeu, de vários países, aí... Ela escancara a face da violência naquele contexto também. Uma loucura. Quer dizer, eles são muito mais xenófobos do que o Novo Mundo, até por uma questão histórica, né? Mas é isso, quer dizer, nós temos hoje essa nossa insegurança, e a insegurança ela passa por vários aspectos, de insegurança aos mais vulneráveis, uma insegurança alimentar, uma insegurança econômica, uma insegurança institucional de violência, uma insegurança educacional, habitacional. Essa insegurança torna a gente muito refratário a posições de mutualismo, posições de cooperativismo, tá? Você, na minha opinião, você aflora um individualismo, um egoísmo, que é uma coisa inata às pessoas e um espírito, às vezes, de autoproteção, né?
Então, eu tô com medo de perder o emprego, não quero saber de outros, de estrangeiros na minha cidade que vão tomar meu emprego, né? O fulano, não sei o quê, não quero saber, bandido bom é bandido morto, porque afinal de contas vão me roubar o celular na esquina. E eu não estou julgando as pessoas, quer dizer, eu acho que a gente precisa ter clareza de que isso ocorre, mas a gente precisa buscar a razão desses sintomas. A razão desses sintomas, eles são anteriores a isso tudo. Quer dizer, como é que a gente resolve esse problema? Vamos fomentar a ocupação de espaço público? Vamos cuidar de iluminação? Vamos cuidar de segregar decisões, de descentralizar decisões nas prefeituras municipais? Vamos criar conselhos consultivos? Entendeu? Vamos criar... no nosso condomínio... Já viu o zap de condomínio, gente? Se o cara tiver armado ali, se mata. Então, assim, a gente não consegue nem no nosso... Às vezes, no nosso condomínio, que já é um recorte social, socioeconômico, cultural, né? Porque você pega um prédio, ou às vezes um condomínio de casas, de um bairro específico de pessoas com uma condição social XYZ, que as pessoas estudam geralmente nas escolas próximas. Quer dizer, já é uma bolha. E as pessoas não dão conta de conviver. Então, é muito difícil resolver isso. Mas assim, a gente não vai resolver isso se a gente não fizer isso que a gente está fazendo aqui. Entendeu? Dialogar sobre essas coisas. Pô, mas era para falar de criminologia. Criminologia é isso. É a vida, é o mundo lá fora, né? Aliás, falando em criminologia, você acha que hoje crime econômico sensibiliza mais a opinião pública e o sistema de justiça criminal? Você acha que tem uma mudança qualitativa na percepção do público e no tratamento, assim? Em que sentido? No sentido de que as pessoas se interessam mais, acham que aquilo é mais relevante ou não, ou o sistema trata diferente, por exemplo, a forma de processamento desses crimes. Olha, a desigualdade social, ela é um rolo compressor que como diria o Marx, ela é a infraestrutura, né? Quer dizer, ela vai e leva tudo que tem para levar, e ela forja as relações que estão aleatoriamente postas ali. Eu vou dar um exemplo do fim para o começo. Esse banqueiro acusado aí, o Daniel Vorkar, investigado, foi por um presídio federal, né? Eu considero o presídio federal algo absolutamente inconstitucional, porque ele é inconstitucional. Aquilo ali é uma fábrica de tortura institucionalizada, né? E além do que, ele, não sei se você sabe disso, na concepção de construção desse presídio, há monitoramento no parlatório, entre cliente e advogado. Então, assim, todo mundo lá é gravado. Quando o Daniel Vorkar foi lá, eu falei, agora eu quero ver. E aí volta. Há mais de 10 anos atrás, o IDDD ingressou com uma ação contra a União, pegou pareceres dos melhores constitucionalistas, um dos maiores escritórios cíveis aqui do Brasil, fez a nossa ação, etc. Nós fizemos uma ação contra a União dizendo que era ilegal e inconstitucional a gravação no parlatório. Perdemos. Julgou isso, até o Supremo perdeu. Aí o banqueiro foi lá, foi preso, aí primeiro dia, e os advogados estão certos. Olha, eu quero conversar com o meu cliente, mas eu não quero ser gravado. Aí o ministro do STF foi lá e autoriza que a conversa seja feita sem gravação. Então veja, por que eu estou dando esse exemplo? Porque neste caso aconteceu o que a gente pediu há mais de 10 anos atrás e que milhares de advogados pediram já e nunca foi concedido a um réu ou a um investigado invisibilizado, quer dizer, pelo sistema. Quer dizer, uma pessoa que não seja banqueiro, né? Agora ele conseguiu, mas que bom que conseguiu. Mas que absurdo, ele não podia conseguir. Não, eu acho que ele tem que conseguir. Só que eu acho que todo mundo também tem que conseguir. Eu sou o oposto, quer dizer, as pessoas, às vezes pessoas progressistas, não! E aí a punição vai lá nos progressistas e se encontra, né? Quer dizer, o aspecto punitivo, né? Eu acho que tem que conseguir, mas eu acho que todo mundo tem que conseguir. Então, sim, respondendo a sua pergunta, esses crimes econômicos, eles geram espetáculo,
né? Eles geram essa notícia, eles geram essa... Porque aí, o fulano que falou que falou com o cicrano, eles são famosos. Você não tem anônimo nessa história. Os investigados todos são famosos. Se fosse um crime comum, né, você não conhece. Aí o que adianta? Falar, o Roberto falou com O Zé. o Zé. Ah, legal. Puta, esse Zé vacilou, hein? No máximo, né? Pô, que bobagem. Agora aqui não, é o senador falando com o deputado, com o presidente do partido, com o ministro, quer dizer... Então isso gera notícia. E acaba acontecendo de o sistema também tratar isso de forma diferente, normal. Quer dizer, não deveria ser assim, mas Acontece normalmente assim. isso acontece. Eu queria falar um pouco dos filmes. Queria saber como que eles surgiram assim na sua vida e o que você estava querendo contar quando eles aconteceram. Para quem está assistindo a gente, depois eu queria até que você falasse em que plataforma eles estão para poder contextualizar isso com quem está assistindo. Uhum. Quais são os filmes, qual é a história que você está querendo contar, porque afinal eles estabelecem uma narrativa que também é criminológica. Uhum. Né? Me conta um pouco como isso surgiu na sua vida. Que história você estava querendo contar ali? Ou era uma história? O que... Em 2010, mais ou menos, 2009, 2010, eu estava no IDDD e a Marina Dias, que era a presidente do IDDD nessa época, se eu não estou enganado, mas com certeza era diretora junto comigo lá, e ela conhecia o Eugênio Pupo, que é um grande diretor de cinema, né? Cara espetacular, faz várias mostras e tal. E um grande documentarista, né? E aí a gente foi conversar com ele, porque a gente queria fazer uma exposição sobre... Enfim, uma exposição sobre assuntos relacionados ao sistema de justiça criminal. Uma mostra de filmes, uma coisa assim. E aí a gente passou a ver os filmes que existiam e a gente percebeu que os filmes eram muito facetados. Eles não davam conta de mostrar o sistema num sobrevoo. E aí a gente decidiu falar, pô, vamos fazer um filme a gente. Então, já que a gente não tá encontrando coisa que diga, que faça que dialogue com essa nossa ansiedade, vamos fazer um filme. E aí a gente começou a vibrar nessa frequência, quer dizer, vamos desenhar aqui um roteiro e tal, e como vai ser, e começamos a rascunhar. E essa coisa foi amadurecendo, começamos a falar com várias pessoas, etc. E aí fizemos uma coprodução entre a Eco Produções, que é a produtora do Pulpo, e o IDDD. A gente entrava com a matéria-prima, quer dizer, com conhecimento técnico, as entrevistas, o roteiro propriamente dito, e ele transformava isso em arte, né, em cinema. E foi muito legal. Então foram 5 anos esse projeto, assim, de reuniões longuíssimas, várias reuniões por semana, reuniões de brainstorm, quem a gente vai falar. Pô, a gente filmou 280 horas. Quem trabalha com cinema sabe que isso aí é uma quantidade significativa de material. 280 horas a gente tinha de material para fazer um filme de 1h30. E aí é isso, quer dizer, a gente entrevistou dezenas, e a gente tem material para fazer acho que uns 5 filmes. Mas o que era a temática? O que vocês foram filmar? Porra, vamos filmar isso aqui. A gente queria filmar desde a porta de entrada até a porta de saída do sistema de justiça. Você falou, eu quero documentar o que é o cara passar pelo sistema de justiça criminal. Quem é o cara que a PM vai abordar, como é que esse cara vai passar pela polícia civil, como é que ele vai se sentir preso, como é que ele vai ser processado, como é que ele vai cumprir a pena e como é que ele vai ser reintegrado. E aí vocês queriam colocar isso na película. Tela. Só que aí é um negócio que você traz muita aflição, muita dor e muita não sei o quê. Aí a gente foi criando a gente foi tendo algumas opções estéticas, né? Por exemplo, uma delas, como a gente entrevistava ministro, desembargador, aí o parente do preso, o preso, o agente penitenciário, o guarda da rua, quer dizer, você tinha essa assimetria de poder. Então como é que a gente resolvia isso? Pô, vamos tirar a cara de todo mundo
Vamos tirar a cara de todo. Isso foram sendo decisões tomadas ao longo do processo de edição e montagem, né? Vamos tirar a cara de todo mundo, vamos colocar a voz e vamos fazer uma montagem diferente, esteticamente diferente. Aí usamos um piano, pegamos. Aí o Pupo me ligou um dia, falou: olha, meu, acabei de achar a trilha sonora do nosso filme e tal. Ele ouviu um John Cage, piano preparado do John Cage. Vamos comprar a música do John Cage e tal. Aí compramos 4 músicas do John Cage. E fizemos a trilha. E ficou, assim, eu acho que o filme é bárbaro, né? Nós estamos falando do Sem Pena. Sem Pena. E aí foi isso, quer dizer. E foi do cacete, quer dizer. A gente foi pro Festival de Brasília, ganhamos o Festival de Brasília de melhor filme. E foi muito interessante porque a gente ganhou num ano em que nós ganhamos o prêmio de melhor filme do Júri Popular, que era isso que a gente queria trazer as pessoas pro filme, né? E aí um filme da Dirley Queiroz, Branco Sai, Preto Fica, que é um puta filme, ganhou de júri técnico. Então foi assim, foi um ano, foi acho que em 2014 isso, a premiação em Brasília. Foi incrível, incrível. E é essa a história que o Sem Pena conta. Essa é o fio narrativo? Aí tem tudo. Aí, então você assiste esse filme, você sabe como é o sistema. Em 1h30, a gente... e a gente não queria ser vulgar. A gente queria que um cientista social fosse assistir e saísse contemplado. A gente queria que um baita criminalista fosse assistir e saísse contemplado. A gente queria que um preso fosse assistir e saísse contemplado. Isso não é fácil. A gente queria que o assistente social fosse assistir e saísse contemplado. Um juiz. Entendeu? Então... E ao mesmo tempo, sem ser um negócio clichê, um negócio crítico e tal. Tem um negócio de verdade, né? Assim, a nossa ambição era assim, eu quero contar aquilo que eu acredito. E a gente contou, a gente não tinha patrocínio, a gente pegava edital e contamos aquilo que a gente acreditava mesmo. Tem parte lá até que um dos personagens fala mal de advogado, porque é isso. O advogado vem aqui, só toma nosso dinheiro, vai embora, e não sei o quê. E é essa sensação que o preso tem, né? E aí eu conheci o Jean-Claude Bernardet, que é um grande cineasta, conheci por meio do Pupo. Aí o Jean-Claude Bernardet, logo que começou a acontecer o Mensalão, isso é 2014, a gente tinha acabado de acontecer Sem Pena, fomos a várias universidades, fiz até um debate muito interessante com o Jean-Claude na Universidade de Brasília, na Faculdade de Filosofia da Universidade de Brasília, debatendo Sem Pena, né? O Jean-Claude fez uma baita crítica sobre o Sem Pena, boa, ele é um cara super crítico e tal. E aí ele se tornou um grande amigo, assim, um cara que nos deixou há pouco tempo, uma pena, mas um cara de uma consciência, assim, de uma inquietude absurda, assim. E ele me convidou, ele estava querendo fazer um filme sobre o Mensalão, aí ele me convidou para ser... Ele veio me entrevistar, na verdade. E aí me entrevistou umas 3 horas, aí acabou a entrevista e ele falou, não vou usar a sua entrevista, você vem trabalhar comigo, eu quero que você trabalhe no projeto. E aí a gente começou a trabalhar juntos nesse filme, que veio a ser República dos Juízes. Aí eu trabalhei nesse filme durante uns 2, 3 anos com o Jean-Claude. Uma equipe lá, tinha um roteirista, o assistente de direção, ele como diretor, o pessoal de pesquisa, e eu lá, dando pitacos e tal, trabalhando com eles, fazendo reuniões, eram 2 ou 3 reuniões semanais, longas. E aí o Jean-Claude ficou muito doente, se afastou do projeto. E aí o Pupo, que era muito amigo dele, o Pupo ia produzir o filme. E não ia chamar República dos Juízes. Acho que foi eu que dei esse nome, na verdade. E aí eu conversei com o Jean, falei, Jean, filme sobre o Mensalão não é legal, vamos fazer outra coisa, isso vai ficar datado e tal. E aí nós decidimos fazer uma coisa sobre como a extrema-direita ascendeu ao poder no Brasil. Então a gente estudou desde 1988 o processo de formação do processo constituinte brasileiro, a formação das instituições democráticas, a funcionalidade disfuncional do sistema de justiça criminal, influindo na política, e o esgarçamento do tecido social e das instituições democráticas na ascensão do bolsonarismo. É essa a história que você quer contar. República dos Juízes é essa história.
E aí chega com o Bolsonaro no poder e tal. Esse filme, putz, foi igual falar de filho, né? Quer dizer, eu sou apaixonado. E esse documentário foi pra mostra de Jilava, na República Tcheca, ficou entre os 10 finalistas lá, de filmes do mundo todo. Aí eu fui pra República Tcheca apresentar, debater, foi bem legal. A gente ganhou vários prêmios. Me parece que esse filme quer falar o seguinte, olha, tô contando a história do lavajatismo. Não sei se isso te... Mas é isso. Um pouco isso, quer dizer, de como as instituições não funcionaram, ou funcionaram demais, fora do trilho, e de como a nossa democracia é frágil, entendeu? Você acha que hoje a gente corre esse risco de novo no lavajatismo? Há algumas vozes já falando isso, assim. Como que você... Eu acho que não só a gente corre, como todos os traços da Lava Jato estão postos. Eu digo isso de dentro, quer dizer, eu tenho participado dessas últimas, foram 4 grandes operações de crimes contra os delitos financeiros no país agora, de 2025 para esse ano, né? Eu participo de todas, eu estou em todas elas. Os traços lavajatistas estão presentes em absolutamente todas elas. Como enfrentar organizações criminosas e delitos econômicos sem resistir a essa tentação? Essa é uma grande pergunta que eu me faço. Mal, eu acho que é o seguinte, por incrível que possa parecer, não é difícil enfrentar, sem incorrer no erro da Lava Jato. Por quê? Porque hoje nós temos ampla possibilidade de investigação. Tá? Qual que é o problema dessas investigações? É que não existe uma estratégia por parte de quem investiga. Os investigadores tendem a abrir o flanco e resolver o problema da humanidade numa investigação. Ao invés de entender qual é a força motriz daquele esquema, daquele crime que se esteja apurando, daqueles crimes, né? E estabelecer critérios mais objetivos e racionais de metas passíveis de serem cumpridas. Eu não estou falando que tem que deixar algumas pessoas de lado nesse processo de investigação, mas tem que ter estratégia de investigação. Então, o que ocorre? Faça uma mega operação com 100 alvos, como aconteceu recentemente, a famosa Carbono Oculto. E aí vão à imprensa dizer o seguinte, desbaratamos o núcleo financeiro do PCC, a maior operação contra o crime organizado. Aí eu te pergunto, né? Eu sou entrevistado, mas eu te pergunto. Foram 100 alvos, mais de 100 alvos. Apreendeu-se alguma arma? Algum grama de cocaína? Algum grama de maconha? Não. Terrivelmente não. Agora, será que essa operação teve como alvo o PCC, então? Não. O que se pegou ali, o que se mirou, foram sonegadores. Mas o PCC lava dinheiro por meio de postos de combustíveis. Pode ser que sim. Assim como lava em padarias, assim como lava em lavanderias, assim como lava em diversos outros ramos de produção. Agora, falar que isso é do PCC para usar esse mantra para punir a qualquer custo pessoas que se está investigando é um desserviço. Mas por que isso vem à tona? Porque aí o juiz olha de outra forma, porque aí vai para o Jornal Nacional, vai para o jornal principal de outras emissoras, quando na verdade você pode até ter gente que lave dinheiro do PCC ali, mas não é uma operação do PCC. Entendeu? Você enxerga como uma construção de narrativa. Uma construção de narrativa. Para reforçar. Para forçar que se avance com uma investigação, com que se tenha mandados de prisão que não sejam revogadas. E você acha prisões que não sejam revogadas. O sistema de justiça consegue fazer esse filtro? Essa é uma primeira pergunta. Segundo,
E a legislação, que está sempre sendo aprimorada, sempre sendo trabalhada, contempla um pouco isso? Se ela consegue endereçar isso adequadamente, estabelecer freios, estabelecer regras claras e que minimamente conseguem... Porque eu imagino que o papel da legislação seja esse, quer dizer, ela vai estabelecer regras, balizas, ó, o pode ou não pode, vai ser o freio, vai ser né, o norte do que é permitido, regula situações, e aí os tribunais regulam as que não estão previstas. Fazendo agora uma digressão da legislação, que não é a mesma de 10 anos para cá. Quando a gente fala de 2014 e fala de 2026, a legislação é bastante outra. Como que você enxerga isso? Vivendo a legislação agora, falando do dia a dia dos tribunais. Assim. Mal, eu acho que a nossa legislação é bastante eficiente, é muito bem feita. Tá? Claro que, tirando algumas leis de pânico, que elas rompem com uma sistemática, e aí ela é antissistêmica mesmo. Casuísmos que enxertam, enfim. Exato, como sempre ocorre, e não vai deixar de ocorrer. Porque fazer lei penal também dá voto, né? Quer dizer, como se fosse resolver o problema. A legislação é bastante boa. O problema é o seguinte, você quando vai investigar crimes financeiros, por exemplo, eu tive o dissabor de conversar às vezes com procuradores da República e tal, e aí os procuradores falam, doutor, eu defendo tal instituição financeira, tal, que tem esses fundos aqui. Doutor, o senhor vai ter que explicar por que um fundo investia em outro fundo, gerando essa cadeia de fundos. Eu falei, investe em outro fundo porque essa é a razão de ser do fundo. Se você pegar o regulamento do fundo, é para isso que ele foi feito. Quer dizer, é um desconhecimento. O sujeito acha que você tem uma... mas espera aí, então você está agora querendo passar pano para quem lava dinheiro por meio do sistema financeiro e do sistema de mercado mobiliário, mercado de ações, etc. Não, há quem cometa crime, assim como há quem comete crime sendo médico, sendo advogado, sendo escritor de livro, sendo motorista de táxi, quer dizer, né? O fato não se compreende. A gente tem uma estrutura de crimes hoje chamada crimes complexos, né? Isso aí foi cunhado lá atrás na criminologia, inclusive. Sociedade de risco, aumento dos crimes complexos e etc. Hoje você tem poucas pessoas que entendem o que estão fazendo. Não é fácil de entender. Para nós, advogados, às vezes eu vou falar com o cliente, eu demoro para entender. É que eu já estou trabalhando há muitos anos nessa área e para mim fica um pouco mais palatável, mas é difícil mesmo. Então, nós temos uma legislação que abrange e abarca a possibilidade de você enfrentar esse tipo de coisa. Eu vou te dar um exemplo simples. Hoje faz buscas e apreensão em instituição financeira ao invés de pedir informação do Banco Central para a CVM. Para pegar documento que está na CVM, que é público. Então por que não pede para a CVM? Porque eles não sabem. Entendeu? Quanto mais se investiga, mais vai se aprimorando esse sistema de persecução criminal. Mas o problema maior não é do direito penal. O problema maior é essa falta de conhecimento e, às vezes, esse problema de regulação desses saberes outros, e aí eu falo do sistema financeiro, do sistema tributário, enfim, ambiental, da lei ambiental, né? Que acaba sendo maltratada, esses saberes acabam sendo maltratados quando isso transborda no direito penal. Porque os operadores, os atores do sistema de justiça não conhecem esse assunto. Isso vem de onde? De uma falta de tradição ou cultura jurídica, da velocidade com que as coisas estão acontecendo? O que você... Eu acho que vem de uma falta de preparo mesmo, falta de preparo dos atores, da advocacia, da magistratura, do Ministério Público. Vem de uma ânsia de que o processo penal ele se dê na mesma velocidade do que a sensação de justiça
da sociedade ou da mídia. E essa expectativa de velocidade é cada vez maior, convenhamos, porque hoje a imediatidade está instalada na gente como pessoa. Quer dizer, imagina, hoje as pessoas não leem mais livro porque o TikTok só permite, eu nem sei quantos segundos ou minutos, porque eu não tenho TikTok, mas fato é esse, quer dizer, acho que a compreensão das pessoas estão cronometrados em minutos, né? Como que eu clico aqui não chega amanhã na minha casa? Exato. Então, tudo isso é um problema, quer dizer, aí você tem lá 100 alvos, aí você amealha, não sei o quê. Quem que decupa isso aí? Como que você... Cara, é insuportável de você pegar esse número de informação, qual é a quantidade de gente que você precisa ter para isso? E há um tempo de decantamento, eu acho, da informação, de interpretação daquele elemento para a visão do todo de uma investigação, né? É uma fase de coleta, uma fase de interpretação. E aí você perdeu, né? E aí você perdeu o bonde de pegar o sujeito que era o grande criminoso. Você vê isso acontecendo todo dia nos processos? Muito. Eu tive uma experiência de negociar um acordo de colaboração nos Estados Unidos com os clientes, uma instituição financeira, que era sediada fora do Brasil. E lá, eles têm o Ministério Público, lá, que é o DOJ e o FBI, né, que é a Polícia Judiciária, eles têm uma coisa que é o seguinte, lá eles têm um custo da instituição. Então, eles precisam saber que eles têm tanto de recurso para poder operar. Então, eles escolhem quem que eles vão perseguir. Assim, não é quem, mas o fato que eles vão investigar. E aí eles investigam. E óbvio que nesse olhar, nessa investigação, eles acabam se deparando com lambarizinhos, etc. Eles esquecem esses caras, porque eles sabem que não adianta pegar esse cara e deixar o tubarão escapar. Então eles projetam aquilo como estratégia. Eu não estou falando que a justiça americana é uma maravilha, porque também é um horror, do ponto de vista do seletivismo, etc. A pressão por esse timing lá também, assim, porque me parece que é uma coisa que todo lugar é da modernidade. Esse timing, tanto é que lá mais de 90% dos casos são resolvidos no acordo, né? E aí a resposta é imediata. Acordo, inclusive, com inocentes, né? Que às vezes o sujeito não tem dinheiro para pagar a defesa, porque lá não existe defensoria pública, e ele aceita o acordo. Se ele não aceitar, ele vai ser condenado a uma pena maior. Então é uma tragédia lá, o sistema de justiça. Mas eu estou chamando a atenção para isso, quer dizer, do ponto de vista de estratégia criminal, de investigação. Os caras, nesse ponto, os caras são impressionantes. Assim, eles investigam de verdade. Eles te fazem perguntas. Eu estava defendendo donos de instituição financeira. Eles faziam perguntas para banqueiro que era pergunta de banqueiro para banqueiro. Você parava para pensar e falar, pô, ele fez a pergunta certa. Exato. Esse cara vai chegar em algum lugar se a conversa andar. Não, e tirava o documento certo e não sei o quê. Sabe, é outro, assim... há um preparo para você ir para um depoimento. Eles iam estudados para uma conversa dessa. E esse timing novo, assim, é um desafio, você acha, para a advocacia criminal? Para o cara que está chegando aqui, sentou aqui e falou, pô, dia 1 meu... na advocacia, você acha que essa velocidade é um negócio que o cara tem que parar para pensar? Eu acho que, assim, as pessoas precisam voltar a estudar, se informar, ler jornal. Eu leio 4 jornais por dia. Todo dia. No carnaval eu estava tão estressado que eu falei, eu não vou ler jornal. E eu consegui desestressar só não lendo jornal e lendo livro. Quer dizer, não que eu não leia livro durante o dia, mas eu leio muito jornal e trabalho, você lê menos. Então, assim, você precisa estar informado, você precisa saber o que está acontecendo, sabe? Os jovens advogados, ou os que prestam concurso, ou os que entram numa carreira, eles precisam ler uma notícia. Eu me instruía da seguinte forma, eu li uma notícia, vamos supor, no Valor, que é um jornal que eu leio. Quando eu comecei a ler Valor, é um jornal difícil de ler, pra gente que não trabalha no mercado financeiro. Aí eu li uma notícia, falavam lá um monte de coisa que pra mim não fazia muito sentido. Porra, mas tem que fazer. Se o cara tá escrevendo aquilo no jornal, como é que eu não sei? Entendeu? Então eu ia atrás de saber, quer dizer... Aquilo te despertava, eu preciso estudar isso aqui porque eu preciso ler e entender. Veja, eu não tô lendo uma tese de economia, de doutorado de economia. Não, eu tô lendo um jornal. Então como é que eu posso não entender o que tá escrito no jornal? Isso me incomodava, né? Como é que uma operação financeira tá lá numa coluna e eu não sei o que é? Então, eu acho que parte disso, sabe?
E aí, das coisas mesmo, do processo, da vida, quer dizer, eu acho que a gente precisa ser inquieto, precisa ser curioso, né? Eu conto uma história para os alunos. Teve um semestre que eu dei direito empresarial. E o pessoal na graduação. E o pessoal se espantava, mas falava, pô, você tem aderência nessa matéria e tal. E eu falava, pô, você sabe que eu fui estudar direito empresarial porque eu era estagiário lá do GAECO, você sabe disso. A gente já até se cruzou, um pela defesa, outro pela acusação, na condição de estagiário. E me incomoda justamente isso. Eu falava, eu preciso entender esse arranjo societário aqui, porque isso aqui é pertinente para a manifestação que o promotor que eu estou assessorando vai fazer, e eu preciso compreender esse troço. E aí, eu fui estudar direito societário por causa disso. Eu imagino que essa é um pouco a postura que você tem e que você acha que instrumentaliza e lapida o profissional, né? Eu me lembro, eu estava na faculdade, eu já trabalhava em escritório criminal. E eu gostei muito, sempre gostei muito de ler. Eu me lembro que tinha aquele curso de direito comercial. Eu ficava fichando aquilo ali, eu ia pro Sesc ler, eu gostava de ler no Sesc, porque você ficava lendo, aí almoçava, ia pra peça de teatro, eu adorava passar o dia no Sesc, fim de semana, né? E eu fichei aquilo lá. Cara, e aquilo pra mim era de uma abstração, porque você trabalhava com penal, você imagina? Então tinha nota comercial lá enfim, títulos de crédito, uma abstração do direito privado, que é uma coisa que para quem trabalha com criminal soa muito etéreo. E era muito interessante, era instigante aquilo, porque me trazia um desafio diferente, que era um desafio que meu dia a dia não perpassava por aquilo. E hoje eu vejo que essas curiosidades, desde a graduação, passando pela vida pós-universitária, permeiam a nossa vida profissional, né? Porque você tem que ter acesso a essas coisas. Pô, você pega um parecer de um professor sobre um tema que você não conhece. É impressionante o que você absorve dali, né? Ou mesmo uma peça bem escrita de um colega, de um advogado, uma boa sustentação oral. Não tem como você não ter essa ambição pelo saber, né? A gente, todos os dias, nós somos provocados, e você sabe disso, a lidar com coisas que a gente desconhece, mas é diariamente. Então você tem duas opções, ou você se acomoda e continua não conhecendo, ou você muda esse fluxo. E a tecnologia, você não acha que pode facilitar um pouco esse caminho? Porque eu vejo o nosso ramo, vai dizer assim, muito reticente ou desconfiado da tecnologia. E eu tento, embora seja uma pessoa completamente leiga em tecnologia, a minha esposa que o diga, porque ela tem que ficar configurando tudo, porque eu tenho uma grande dificuldade. Mas eu sou um entusiasta de imaginar que essas ferramentas podem auxiliar, principalmente o novo advogado, ou o advogado autônomo, enfim, porque a advocacia criminal é muito artesanal nesse sentido, né? Como que você... Olha, eu acho que a ferramenta em si é muito boa. O problema é a base de dados da ferramenta. Então, quando você tem uma ferramenta muito boa, para falar de uma IA, por exemplo, uma inteligência artificial de texto, você tem uma... e eu não acho que seja boa para produzir texto, porque aí tem uma outra coisa, quer dizer... por exemplo, quando eu leio filosofia, né? Eu gosto muito de filosofia. Então, eu leio um livro de filosofia, eu vou fazendo esquema do lado, porque é o jeito que eu consigo me educar ou criar minhas premissas a partir das quais eu vou desenvolver, eu vou acompanhar aquele raciocínio. Eu vou fazendo esquema, vetor, gráfico, etc., frases. Eu funciono dessa forma. Então, imagina se eu estivesse usando uma inteligência artificial, quer dizer, a capacidade que eu tenho discursiva decorre da minha capacidade de análise intelectual. E eu só formulo uma análise intelectual a partir de um exercício que eu faça lendo textos, escrevendo e falando. Então, eu acho que esse processo ele não pode ser afastado, sob pena de a gente perder
parte do nosso intelecto. Eu Agora, tenho uma alegoria que fala assim, não dá pra fazer musculação EAD. exato, exatamente. É exatamente isso. Adorei. Exatamente isso. Então, quer dizer, esse já é um primeiro problema. Agora, mas eu uso IA, e às vezes eu até vou lá, dou um chat GPT lá pra Eu tenho um insight. pegar uma informação rápida. Não, pra pegar uma... Igual eu faço pesquisa no Google, deixa eu ver o teatro tal, qual a capacidade, quando foi construído esse teatro. Então, eu uso pra essas coisas. E o problema é que ele erra, né? Então veja, eu me lembro que quando eu comecei a estagiar, a gente ia fazer pesquisa de jurisprudência na papeleta no tribunal. Ia lá na biblioteca, pegava fichinha e depois ia atrás dos acórdãos lá no computador. RT, né? Na RT, claro. Então, assim, então você estava fazendo uma pesquisa naquele universo amostral. Quando você vai pro Google, igual o cara fala, eu vou fazer pesquisa no Google. Não, meu amigo, no Google você vai dar busca. Você vai fazer uma busca. Porque lá não é pesquisa. Pesquisa é em outro lugar. É no livro, é num laboratório, é sei lá onde. É na rua. Pesquisa em outro lugar. Na internet é busca. Né? Você pode até fazer uma pesquisa na internet, porque seu projeto... Não vou discutir, mas eu quero dizer o seguinte. O universo amostral que está postos ali para você, ao buscar no seu indexador, seja ele qual for... é aquele que está liberado na internet. Só que você não controla o que está liberado na internet. Então, nesse sentido, guardadas essas duas premissas, tanto do fazer intelectual, quer dizer, ler, analisar, né, que semanticamente quebrar em partes e reformular, quer dizer, até essa base amostral de onde a sua pesquisa indexada está posta, tirando esses problemas, eu acho ótimo. Por exemplo, para a medicina é maravilhoso. Porque você tem lá pressupostos de exames que podem dar positivo para um câncer, por exemplo. Então você joga ali no algoritmo e a chance de você ter uma situação mais acabada no algoritmo é bastante grande. Não dispensa o olhar humano, porque aí depois você vai lá e faz uma checagem do que o algoritmo te trouxe, mas... Ele olhou, sem dúvida, um número maior de dados. Ele não pode substituir o esforço de construção, mas ele aproxima você... E outra, você forjou o banco de dados pelo qual ele vai navegar. Né? Quer dizer, você fez o banco de dados. Um amigo meu, que é até o Alexandre Moraes da Rosa, ele criou uma IA, né? Ele é um grande processualista. Aliás, eu acho que ele virou desembargador recentemente. Né? Ele é desembargador, lá no Paraná. Santa Catarina. O que ele fez? Ele fez uma IA para ele, e aí ele pega os livros dele, os artigos dele, do Auri, e ele coloca isso na IA dele. Então, quando ele dá a busca dele lá, a fonte é ele. Então, é sensacional. Porque ele não vai pegar um autor de uma... E ele tem segurança e integridade daquele acervo onde ele está buscando. Tá pesquisando. Talvez isso seja uma prática interessante, conveniente aí. Eu vejo o judiciário buscando soluções, por um lado, eu acho, para criar essas IAs. Muito desconfiado, mas eu acho que é uma desconfiança justificada ou razoável. Mas acho que tanto o judiciário quanto o mundo jurídico precisava encarar essas novas tecnologias mais de frente. Assim. Você percebe isso no todo dia? Eu tô com um pouco de receio porque os tribunais já estão usando, né? Tá. Você pega, por exemplo, os tribunais superiores, uma pessoa que trabalhou num gabinete do ministro falou para mim que as ementas, os votos são feitas com IA. Tá. Só que, é aí que tá, né? Quer dizer, eu não sei se piorou ou se não piorou, mas é duro você pegar, às vezes, um acórdão de um tribunal superior julgando um habeas corpus e trazendo premissa de que aquilo seja um recurso, né? Quer dizer, com erros crassos, assim. Um dia desses eu tive um caso no STJ que era um agravo, né? Era um agravo contra a decisão denegatória de recurso especial,
e a, e a decisão falava para negar seguimento ao agravo porque afrontava a súmula 691, que fala de habeas corpus, né, de conhecimento de habeas corpus per saltum, quer dizer, sem julgamento na origem. Então você fala, pô, aí a gente tem que embargar de declaração de um ministro para falar, olha, não sei se escrever Não é o caso. ou se foi a IA, mas o fato é que não é isso que você está julgando, quer dizer, duro, né? Mas eu acho que esse é um enfrentamento que o sistema de justiça, não só o sistema de justiça criminal, mas você vai ter que fazer. Vai ter que fazer. Porque há tarefas que ele automatiza, fazendo agora o papel de advogado do diabo, a tarefa que ele automatiza, ele permite, por exemplo, que você estude com qualidade o acervo, então fala, pô, quero fazer uma jurimetria. Será que quantos casos de tal coisa eu tenho? Quantos acontecem assim? Quantos acontecem? Permite uma inteligência, eu acho, sistêmica que talvez a gente pudesse se beneficiar. Eu né? acho que sim. Por exemplo, se você pegar... Pô, até ontem a gente tinha pilhas e pilhas de processo, né, nos fóruns, e a gente não tinha nenhuma logística, nenhum profissional de logística, né? As empresas já falavam em diretor de logística e a gente era o escrevente. Ou se eu fizesse uma pergunta simples, quantos desses casos estão atrasados? Quantos desses casos estão presos? O cara tinha que parar e contar. A gente não sabe. Se você fizer essa pergunta, quantos caras estão presos hoje no Brasil? Para 4 operadores diferentes, você vai ter 4 respostas. Então, assim, eu acho que tem coisas que pode e deve melhorar, né? Principalmente a funcionalidade, o andamento processual. Agora, a decisão eu acho mais complicada. Assim, eu acho que a decisão... Seja um momento que a gente pode... eu acho que a decisão é mais complicada. É mais difícil eu de... acho mais difícil. de eu acho que você pode fazer o seguinte, vamos supor, fulano, meu assessor é especialista em crime econômico, então eu vou fazer aqui, fazer uma busca para saber o que é crime econômico. Então, esses casos. Aí ele estuda. Crime tributário, que envolve a tese não sei o que lá. Eu acho que mas que não prescinda de você ir lá e olhar se é isso mesmo, entendeu? Porque às vezes está errado, né? Eu acho que dá para você automatizar, dá para você dinamizar, e acho que é importante, muito dos casos, muito, assim, o processo de feitura desse processamento. Tarefas meio... mas as decisões eu acho bastante complicado. Se tivesse que dar um conselho para a gente fechar aqui a nossa conversa, um conselho para o jovem advogado, o cara que está começando, para a pessoa que está com um olhar mais fresco aqui de tudo isso que a gente falou. Porque a gente está falando aqui, nós estamos construindo 20 anos aqui. Se tivesse que falar para o cara do olhar, o cara que está começando a olhar hoje para isso, qual é o grande recado? Agora eu fiz você respirar e ter que formular. Pergunta difícil. Pergunta difícil. Olha, eu acho que é difícil eu dizer uma coisa que seja dissociada de mim mesmo, né? Porque se a gente gosta da nossa trajetória, né? E a ideia é que a gente goste. Então, né? faz esse balanço, ótimo. Eu acho que é isso, é você manter essa inquietude viva, né? Essa chama da indignação, né? Essa chama da noção da justiça, que a justiça, e a gente sabe que falar desse conceito amplo demais é falar de tudo e ao mesmo tempo de nada, mas eu acho que cada um sabe do que eu falo quando a gente fala desse sentimento próprio, que é um pouco dos valores que cada um carrega. Eu acho que as pessoas precisam perseguir um pouco isso, quer dizer, essa inquietude, a busca pelo conhecimento. Eu acho que lutar um pouco contra esse imediatismo financeiro, sabe? Essa coisa de galgar, atingir um patamar socioeconômico, às vezes a troco de qualquer coisa, quer dizer, por qualquer demanda. Eu acho que voltar um pouco atrás e procurar ir ao teatro, ler bons livros. Eu adoro uma frase do Luiz Francisco Carvalho Filho, sócio do Zé Carlos Dias, foi com quem eu comecei a trabalhar. Um dia ele estava dando uma palestra sobre Dostoiévski, que é o meu principal autor, e ele falou assim,
direito não se aprende nos manuais, mas sim nos grandes romances. Eu acho que eu daria essa dica. Quer dizer, vai ler bons livros, hoje é tão fácil, né? Vai ouvir podcasts, bons podcasts, videocasts, quer dizer, o conhecimento está tão facilitado, faça um crivo, um filtro e vá se informar, que eu acho que é essa a dica que eu daria. Porra, lindo, maravilhoso, porra. Ó, foi um prazer, um privilégio de verdade estar aqui contigo. Queria te agradecer demais a participação, dizer para quem está ouvindo a gente aqui o grande privilégio de ter um cara tão preparado e que pode trazer tanta coisa, tão culto, tão profundo e ao mesmo tempo ligado na realidade, né? Do que é o direito a estar acontecendo aí fora. Não é à toa que a criminologia ela é interdisciplinar, muito por causa disso, porque e empírica, né? Quer dizer, ela está conversando com a realidade. Então, acho que essa é uma grande qualidade que eu acho que a sua advocacia tem e que é muito... É uma grande beleza que você traz, eu acho, para sua prática. Eu admiro muito isso. Então, por isso que ela encaixa totalmente no que a gente está fazendo aqui. Para quem está assistindo a gente, também agradeço a sua audiência aqui. Dizer que tudo isso que a gente conversa aqui dialoga com um monte de aula que a gente coloca aqui no nosso canal. Então eu te incentivo a justamente ter esse espírito de aventura, um pouco de sede de conhecimento que o Hugo trouxe aqui. Quer dizer, ele está falando aqui, eu consigo pensar em um monte de aula, um monte de coisa que a gente conversa lá, e aí você tem a oportunidade de assistir um cara que está contando essa história aqui. Tem a aula do Shutterland, por exemplo, que fala dos crimes de colarinho branco, como que ele intuiu isso, conversa com o que você está falando. Tem a aula do Garland, que fala da sociedade de risco. É uma aula muito legal, que eu adorei gravar, pesquisar ela para colocar aqui. Então, incentivo você que está assistindo aí a ter esse espírito e ir lá na série dos pensadores, procurar essas aulas, que elas são muito legais. E a do Foucault, que é essa que você citou aí, uma aula que tá lá muito bacana também. Segue o nosso canal, se inscreve, manda mensagem aqui pra mim, comenta lá, gente, o que você quer ver aqui, coisa que você gostou que ele falou, coisa que você achou que eu tinha que ter perguntado e não perguntei, pô, a gente pode trazer ele de novo, enfim. Participa, vamos formar uma comunidade aqui pra gente pensar essas coisas que a gente tá pensando aqui. Tá bom? Espero que você tenha gostado do episódio. Hugo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Queria te agradecer, prazer é todo meu, é uma alegria estar aqui com você, ter esse tempo todo da gente conversar, né? Tanto tempo que a gente ficou sem se ver e nessa correria do dia a dia. Foi um prazer, uma conversa riquíssima e é muito bom ter um interlocutor tão preparado como você. Muito bom. Obrigado. Valeu. Até o próximo episódio.